paz do Senhor Jesus a todos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Quero agradecer a todos que estão interagindo com o canal, deixando seu like, se inscrevendo e comentando. Com isso nos ajuda a alcançar mais almas para Jesus. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Você que ainda não é inscrito, não deixou seu like e não comentou, lhe peço que faça agora mesmo. E assim mais vidas serão alcançadas pelo Evangelho de Jesus através dos conteúdos postados aqui no canal. Fiquem agora com mais uma poderosa pregação com o pastor Odair Gomes com o tema O Arrebatamento Breve Acontecerá. Versículo de número 3. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3. Eu vou trazer uma palavra para o seu coração. Talvez não seja a palavra que você gostaria de ouvir, mas é uma palavra que eu entendo que nesse tempo nós precisamos ouvir. O pregador, ele não deve estar comprometido de pregar aquilo que o povo quer ouvir. Ele deve estar comprometido de pregar aquilo que o povo precisa ouvir, na direção, na graça e na unção do Espírito Santo. Quem está disposto a ouvir esta palavra, diga: eu estou disposto. A palavra que eu quero trazer, ela vai falar um pouco sobre o que acontecerá ou o que acontecerão no período pós-arrebatamento. Jesus vai voltar e um povo vai subir, um povo vai ficar e terá que enfrentar muitas coisas no período pós-arrebatamento. E vejo diante de uma responsabilidade muito grande para ministrar esta palavra. Na verdade, eu gostaria de estar sentado e outro pregador estivesse no meu lugar ministrando a palavra, mas me é dada essa responsabilidade e eu não posso fugir dela. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3. Quem já encontrou diz amém. Diz a palavra, e se você quiser, eu até prefiro que você leia comigo em voz alta. Primeiro vou pedir que vocês leiam em voz alta. Eu vou contar de 1 até 3 e abre a sua voz e leia. 1, 2, 3, já. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. É o tema deste trabalho. Repete comigo: o tempo está próximo. Outra vez. Mais uma vez. Mais forte ainda. Curve a sua cabeça, fechem os teus olhos e ore dizendo: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna de nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Amém. Pode tomar o seu assento. Eu peço que desocupem as mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Eu quero lembrar a vocês que nós somos pentecostais
E quando você sentir a presença de Deus e na impulsão do Espírito Santo, sentir vontade de dar um glória a Deus, pode ficar à vontade. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, o tempo está próximo. Esse tema foi extraído exatamente do texto em foco, baseado no livro do Apocalipse, no versículo 3 do capítulo 1. Apocalipse deriva de uma palavra grega que significa revelado ou descoberta. Neste livro, o apóstolo João registrou princípios que foram revelados a ele sobre a vida pré-mortal, sobre Jesus e seu papel no plano de salvação, sobre os acontecimentos que levarão à segunda vinda de Cristo, sobre o milênio e ao julgamento final. O apóstolo João mencionou tanto aqueles que liam suas palavras, quanto aqueles que ouviam suas palavras. Na época de João, muitos santos não sabiam ler. Assim eles tinham acesso ao que ele escreveu, ouvindo outras pessoas lerem em voz alta. Com base nos ensinamentos de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, aprendemos o seguinte princípio: ao ler, ao entender, ao obedecer a palavra do Senhor, seremos salvos. Pois somente pautando a nossa vida nos princípios da palavra de Deus é que podemos estar preparados para o que está por vir. Quando nós lemos este texto sagrado, a palavra dizendo que bem-aventurado é aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as palavras que nela estão escritas. É preciso fazer isso, pois o tempo está próximo. A expressão bem-aventurado é citada diversas vezes na Bíblia Sagrada. A felicidade celeste é fundamentada na fé e na obediência à palavra de Deus, que gera a capacidade de resistir momentos, ou seja, os momentos mais difíceis da vida. Bem-aventurado nomeia aquele que tem a glória no céu. Essa parte desse versículo nos manda ler a palavra de Deus, não só em partículas, mas também em público, para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guardam as coisas que nela estão escritas. Isto significa dizer que são abençoados aqueles que guardam a palavra de Deus em sua mente e em seu coração e vivem de acordo com a vontade de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. É necessário ler, é necessário ouvir, é necessário guardar as palavras da profecia deste livro.
porque o tempo está. O tempo está. Esta parte nos mostra a importância de atender à vontade de Deus, pois o fim está próximo e temos de estar preparados. Na verdade, já vem demonstrando sinais de estar acontecendo, e quem estiver preparado, seguindo os preceitos de Deus, serão por ele levados no arrebatamento da igreja. Aqueles que estiverem vivos e aqueles que estiverem mortos ressuscitarão para juntamente com Cristo serem arrebatados. Meus irmãos, Jesus vai voltar. Eu vou repetir, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar é algo que nós precisamos estar falando, dizendo e pregando a todo instante, principalmente nesse tempo presente. Mas parece que nós estamos esquecendo que Jesus vai voltar. Parece que uma grande parte da igreja esqueceu já que Jesus vai voltar. Não estão bem apercebidos para este evento que, querendo você ou não, vai acontecer. Estamos vivendo em um tempo onde muitas pessoas, inclusive dentro do próprio contexto igreja, não conseguem discernir a urgência do tempo presente. Conseguem apenas olhar, enquanto que a necessidade é ver aquilo que de fato está acontecendo. Não podemos nos esquecermos daquela passagem bíblica que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós estamos percebendo isto. Aliás, infelizmente, muitas pessoas, muitos cristãos não estão percebendo isto. Mas eu quero chamar a sua atenção e dizer a você que hoje percebe-se o distanciamento dos cultos. Isto é, muitos crentes estão se distanciando dos cultos. Percebe-se hoje o distanciamento da oração. Percebe-se hoje o distanciamento da submissão à vontade de Deus. Percebe-se hoje o distanciamento dos valores da família, dos princípios morais, éticos e espirituais. Aleluia, louvado seja Deus. Percebe-se hoje também a falta da própria pregação do significado urgente do arrebatamento da igreja. Muitos temas estão sendo pregados, mas o tema menos pregado é o arrebatamento da igreja. Os cristãos começam a se envolver com tantas outras coisas e esquecem da principal. Jesus, certa feita, ele disse: se o meu povo se calarem, as pedras clamarão. Em um momento em que as pedras começam a clamar, os sinais começam a se avolumar e o cenário apocalíptico começa a se formar. A nossa atenção e percepção para esse assunto deveria ser redobrada. Pois o inimigo, o Satanás, ele tem procurado desviar da nossa atenção esse assunto que diz respeito. Jesus Cristo vai voltar para levar um povo santo, um povo separado, um povo fiel. Hoje percebe-se ainda
o surgimento da alienação ao pecado, a indiferença e a apatia espiritual. Lamentavelmente, aquilo que a Bíblia Sagrada classifica como sinais do fim do tempo, muitos estão chamando de mudança climática. Aquilo que a Bíblia Sagrada identifica como evidências apocalípticas, muitas pessoas estão chamando de distúrbios sociais. Aquilo que a Bíblia aponta como chegada de uma nova era satânica, muitas pessoas estão chamando de nova consciência humana. Apostasia dos últimos tempos, muitos crentes estão chamando de evolução. O apóstolo João, ele pregou dizendo: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Aleluia, louvado seja Deus. Será que esta igreja pode entender esta palavra? É já a última hora. O tempo está próximo. O tempo está próximo. E estamos nós preparados para o arrebatamento da igreja? Todos nós sabemos, é de conhecimento de todos os cristãos, que Jesus Cristo vai voltar. E que um povo vai subir. E esse povo é chamado de igreja. A igreja do Senhor vai subir. A igreja é composta de pessoas regeneradas, de pessoas convertidas, de pessoas separadas, pessoas santificadas, pessoas que renunciaram os prazeres mundanos e servem a Deus em espírito e em verdade. Pessoas que escolheram renunciar desejos, vontades, sentimentos e paixões. Pessoas que escolheram renunciar o sistema mundanizado, governado e chefiado por Satanás. Pessoas que escolheram renunciar o erro, a imoralidade, a promiscuidade, o adultério, a prostituição e etc. Pessoas que escolheram renunciar o pecado para viver uma vida separada, íntegra, santa, na presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. A igreja será arrebatada. E quando falamos de igreja, não estamos falando de placa denominacional. Eu disse que a igreja é composta de um povo regenerado, independente da placa denominacional. Quando Jesus levar a igreja, como será esse mundo? Como será o período pós-arrebatamento? Eu quero falar um pouquinho, sem me prolongar muito, desse período pós-arrebatamento. Quero dizer a vocês que não será um período bom, pelo contrário, muito pelo contrário. Será marcado por grande terror, desumanização, maldição e perdição.
Como será esse período quando Cristo levar a sua igreja, arrebatar o seu povo, os seus fiéis? Como será esse período? Eu chamo a sua atenção para isso. E você vai ver que não vale a pena brincar de ser crente. Não vale a pena brincar de ser membro da igreja. Não vale a pena brincar de ser adorador. Não vale a pena brincar de ser pregador. Não vale a pena brincar de ser um integrante da igreja. Os fiéis vão subir. Os infiéis vão ficar. Dentre eles, pregadores que não viviam o que pregam, o que pregavam. Falsos adoradores. Membros da igreja que só estavam ali para fazer números, mas não eram fiéis. Na igreja tinha um comportamento. Sentado no círculo de oração tinha um comportamento. No altar, no momento da pregação, tinha um comportamento. Sentado entre o grupo jovem tinha um comportamento. Sentado no banco da igreja tinha um comportamento. Mas fora disso, seu coração nunca foi reto diante de Deus. Aleluia! Esses estarão presentes neste mundo pós-arrebatamento, nesse período pós-arrebatamento. Como será esse período? Primeiro, reconhecimento da realidade. Diga isso comigo. Período de reconhecimento da realidade. Aqueles que não forem arrebatados, mesmo atrasado, terão de reconhecer que não compensou, não valeu a pena viver uma vida na prática do pecado. Eles terão reconhecimento da verdadeira realidade. E mesmo atrasado, eles vão reconhecer que não valeu a pena, não compensou uma vida na prática do pecado. Em Mateus capítulo 7, versículo 23, o Senhor disse: então lhes direi, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Terão de reconhecer essa dura realidade. Não tem parte com Deus, não tem parte com Cristo, não tem parte com o Espírito Santo, não tem parte da verdadeira igreja, não tem parte da eternidade na glória do céu. Atrasado, vão reconhecer a realidade. Mas além do reconhecimento da realidade, em segundo lugar, eles terão que conviver com esta realidade. Terá de conviver com uma geração de zumbi, sem amor, sem fé, descrente, desumano. Terá de conviver com a ausência daqueles que foram arrebatados. Terá de conviver com a ausência dos verdadeiros pregadores que lhes pregaram a verdade. Terão de conviver com a ausência do Espírito Santo, porque ele foi retirado junto com a igreja. Terão de conviver com a ausência dos salvos que foram no arrebatamento. Terão de conviver com a ausência de familiares que foram salvos e subiram no arrebatamento.
Em Mateus capítulo 24, versículo 40, a palavra diz muito claramente para nós: estando dois num campo, um será levado, o outro será deixado. Aquele que for deixado terá de viver com a ausência do seu colega, companheiro que foi levado. E aí a Bíblia diz mais: estando duas moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Aquela que será deixada terá de conviver com a ausência da sua companheira. Aí a Bíblia diz: estando dois deitados na cama, um será levado e o outro será deixado. Se o marido for levado, a mulher for deixada, ela terá de conviver com a ausência do seu marido. E vice-versa. Terá de conviver com a realidade. Além do reconhecimento da realidade e além de ter de conviver com esta realidade, em terceiro lugar, terá de enfrentar essa realidade. Ou seja, não há como fugir, não há como escapar. Por isso a palavra diz, através do escritor aos Hebreus no capítulo 2, convém atentarmos com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. E como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Eriande clama lava xandarai, aleluia, glória. Você pode dar mais um glória? Como escapar? Nesse período pós-arrebatamento, aqueles que ficarem, os perdidos, terão de enfrentar a realidade. Não há como fugir, não há como escapar. Hoje é fácil fugir. As pessoas sempre dão um jeitinho, vai manipulando as coisas e consegue fugir. Mas nesse período terá de enfrentar a realidade e não há como fugir, não há como escapar. Terá de enfrentar um sistema político, religioso e social maligno, que unirá a humanidade perdida em uma cruzada insana contra Deus. A Bíblia Sagrada fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, de sorte que se assentará como Deus no templo, querendo parecer Deus. Aí a palavra está falando do anticristo, e junto com ele o falso profeta e a besta. Os líderes daqueles que ficarem serão a trindade satânica: o anticristo, a besta e o falso profeta. Serão os líderes daqueles que ficarem quando Cristo levar a sua igreja. E ele vai se assentar no templo parecendo Deus. Mas a Bíblia Sagrada fala que o Todo-Poderoso os vencerá com o assopro da sua boca. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Estas pessoas, além do reconhecimento da realidade, estas pessoas, além de ter
de conviver com a realidade, além de ter de enfrentar a realidade, sem direito de fugir, de escapar, essas pessoas terão de ver a realidade distante de Deus. Terá de tentar sobreviver em um tempo inimaginável de sofrimento, de angústia, de escassez e aflição, como jamais existiu na terra. E a Bíblia fala sobre isso. Jesus fala no capítulo 24, versículo 21 de Mateus: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então ouça bem, será um período muito difícil, em que as pessoas vão procurar a morte e a morte vai fugir deles. Olharão para as montanhas e dirão: montanhas, caiam sobre nós. Terá de sobreviver nesse tempo inimaginável de sofrimento, repito, de angústia, de escassez, de aflição, que jamais existiu na terra. Distante de Deus, tiveram a oportunidade, mas rejeitaram a oportunidade. Tiveram a oportunidade de renunciar ao pecado, o erro, a imoralidade, mas não quiseram. Quiseram levar uma vida fácil. Não quiseram se entregar a Cristo sem reservas. Agora terão de ver a realidade distante de Deus. Estas pessoas terão de reconhecer a realidade da salvação. Ou seja, elas vão dizer: de fato, eu perdi a salvação. De fato, eu escolhi o caminho da condenação. Terá de reconhecer que, de fato, a salvação independe de cargos, de reconhecimento e de posição social e eclesiástica. Porque ali no meio destas pessoas, terão pessoas da elite da sociedade, que terão pessoas com grandes cargos sociais e eclesiásticos. Pois o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo 22, que naqueles dias muitos dirão: Senhor, em teu nome não profetizamos? Em teu nome pregamos a sua palavra? Então ali estarão pregadores, pessoas que tiveram cargos eclesiásticos. Senhor, em teu nome fizemos maravilhas. Senhor, em teu nome expulsamos demônios. E o Senhor dirá: não vos conheço. Por que que ele não conhece? Porque tais pessoas nunca foram ovelhas dele. Nunca foram ovelhas dele. Então, nesse momento, estas pessoas terão de reconhecer a realidade da salvação. Vão se lamentar e vão dizer: perdi a salvação. E terá de reconhecer que a salvação independe de cargos. Ou seja, o cargo na igreja, o cargo eclesiástico não pode lhe salvar e não salva ninguém. Essas pessoas terão de reconhecer que a salvação independe de reconhecimento e posição social.
pois ali estarão muitos homens e mulheres da elite e muitas pessoas governamentais. O que é que nós devemos fazer? Devemos estar preparados para que quando Cristo voltar, podermos subir com Ele. E não viver este período de sofrimento, que é o período da grande tribulação. A palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Parece que as pessoas não querem ouvir o Espírito Santo, principalmente quando o Espírito Santo fala coisas que confrontam o nosso pecado, o nosso erro. Nós não queremos ouvir. Queremos ouvir algo que nos alegra, que nos agrada, que facilita tudo na nossa vida. Mas não queremos ouvir quando o Espírito Santo confronta o nosso erro, confronta o nosso pecado. Mas o Senhor está falando aqui: quem tem ouvido, ouça. Você tem ouvido, ouça. Você tem olhos, veja. Você tem coração e mente, perceba. Tem gente que tem ouvidos, mas não estão ouvindo o que o Espírito está dizendo. Tem olhos, mas não estão enxergando o que de fato está acontecendo. Tem coração e mente, mas não estão percebendo a situação do momento. E o Senhor está dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. Quem tem coração e mente, perceba. Erishon declama lá Baxandarai, aleluia, glórias ao nome de Jesus. É tempo de partirmos para uma tão grande santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é tempo da igreja de Jesus orar. É tempo da igreja orar. É tempo da igreja rever as coisas e entender as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Bem-aventurado, a palavra está dizendo. Oh, aleluia. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque próximo está o tempo. Eu trouxe esta palavra não é para amedrontar ninguém, mas é para nos alertar. É para nos alertar. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Prepare a sua vida, porque Jesus vai voltar. Vou repetir: prepare a sua vida, porque Jesus vai voltar. Vamos preparar as nossas vidas, porque Jesus vai voltar. O tempo está próximo. E ele continua dizendo: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque próximo está o tempo. Guarde a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Enquanto
estiver acontecendo esse período pós-arrebatamento, o governo do anticristo, a grande tribulação, os salvos estarão na glória com Cristo. Os salvos estarão na glória com Cristo. Aleluia, glória!